Agora, quando a gente falando novamente aqui da agricultura regenerativa, que tipo de produtor pode obter os benefícios? Talvez falta informação, conhecimento para esse produtor. Você mesmo falou, vocês são uma consultoria, porque às vezes o produtor ele faz e ele falta informação para ele ganhar mais sobre o que ele está fazendo. Exatamente. E muitas vezes essas informações elas não chegam para o produtor rural, porque muitas vezes elas não têm alguns interesses comerciais de às vezes alguns grupos e aí acaba isso não chegando. Então, por exemplo, hoje o produtor rural que ele quer aderir a um programa de crédito de carbono, ele vai ter que participar se for um produtor pequeno, participar de iniciativas que aglutinam esses produtores rurais e reduzem o custo dessa certificação. Ou se for gerar crédito através do intemperismo acelerado de rochas, que é um negócio bastante novo, se acoplar a algumas empresas que têm essa iniciativa. Existem algumas iniciativas, como por exemplo essas de grandes empresas de produção de alimentos, remunerando um grupo seleto de produtores por hectare ou por saco só de milho produzido. Então o produtor ele tem que ter acesso e conhecer essas oportunidades, que ainda isso é algo inicial. E sobre conhecimento, uma sugestão que eu trago aqui para os produtores rurais é sempre se aproximarem de consultorias independentes. Uma consultoria que está ao lado do produtor rural e que ajudar ele a tomar as melhores decisões. A partir disso, ele vai ao mercado, o mercado é extremamente importante, muitas indústrias fazem um grande trabalho e ele consegue selecionar quais são as melhores estratégias para o produtor rural, porque se ele começar a comprar coisas demais que ele não precisa, nesse cenário desafiador que nós temos, o custo de produção fica maior do que a tua produção, e aí ele precisa pegar mais dinheiro emprestado, taxa de juros está lá na lua, esse cara acaba entrando numa bola de neve, e infelizmente nós estamos batendo recordes de recuperação judicial. Bons produtores, Joyce, uma coisa que me revolta muito, são bons produtores, gente séria, gente competente, gente trabalhadora, não está conseguindo pagar as contas na atividade. Então, quando a força produtiva de um país não consegue pagar as contas, quando a elite produtiva, gente boa, não consegue pagar as contas, tem alguma coisa muito errada. Ou seja, todos os produtores podem se beneficiar da agricultura regenerativa, inclusive o pequeno, porque quando ele se junta, ele se torna grande. O Brasil é feito, 80% praticamente aí é de pequeno produtor, é agricultura familiar. Como que a agricultura, o Augusto, regenerativa, ela cuida da recuperação de áreas degradadas? Perfeitamente. Bom, os nossos solos, de maneira geral, antes eles eram uma vegetação natural e, claro, pelo desenvolvimento, e assim tem que ser feito mesmo, foi se implementando a agricultura ou a pecuária, e devido a um manejo mais ou menos equivocado, você pode ir perdendo aquilo que para os nossos solos tropicais são muito importantes, que é o carbono, a matéria orgânica do solo. Então a CTC, capacidade de troca de cátion nos nossos solos, basicamente ela é oriunda dessa matéria orgânica, e a matéria orgânica confere também capacidade de reter água. Então, como você começa a recuperar isso? Primeira coisa, com a tecnologia que Deus inventou, chamada fotossíntese, né? Que as plantas, elas pegam o carbono da atmosfera, o carbono inorgânico, e transformam em carbono orgânico, ou seja, com plantas de cobertura, consórcios, construindo uma pastagem exuberante, você já começa a caminhar por aí. É quando você faz um manejo de adubação que favorece a vida do solo, a biologia, você vai ter um monte de funcionário ali, que são os micro-organismos, prestando o serviço para vocês e recuperando esse solo. E aí você ou diminui o revolvimento do solo, que colocaria em exposição essa matéria orgânica para ser oxidada e virar novamente gás carbônico. Você começa a trazer produtos biológicos para o seu ambiente de produção. Daqui a pouco, a sua fábrica de produzir, como se você tivesse, por exemplo, uma fábrica de butina que produz 1000 butinas por dia, com um custo X, você começa a produzir 5.000 butinas por dia com um custo X dividido por 2.